Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael, sou analista de automação industrial da Santerno aqui no Brasil e hoje então eu venho através desse vídeo falar um pouco mais sobre um lançamento de um novo produto que a Santerno fez recentemente no mês de maio de 2023 no Brasil, que é o novo inversor de frequência Sinus J. Falando então um pouco sobre ele, gostaria de começar falando sobre o slogan que a Santerno utilizou na campanha de lançamento deste inversor, que é um passo avante para o alcance da eficiência energética. Para quem acompanha um pouco então da Santerno, assim como eu, sabe que é uma empresa multinacional italiana com várias filiais ao redor do mundo, vários distribuidores, enfim, e também conhece que a Santerno, a cada lançamento de nova tecnologia, de novo produto, enfim, sempre busca alcançar ou então chegar mais perto da eficiência energética, sempre em busca daquela pegada sustentável, certo? Falando então um pouco sobre os assuntos que nós vamos abordar na apresentação, serão então um pouco a respeito do inversor Sinus J, um pouco sobre as características técnicas, falar então também das melhorias de software que nós temos e como o Sinus J ele nos auxilia na manutenção 5.0, né? É a evolução da manutenção. Adiante aqui então, começando sobre o inversor Sinus J, nós temos aí uma gama de produtos e dimensões com várias novidades, certo? Começando então pelo 4T, nós podemos ver aqui de cara já no código que a gente vai poder identificar facilmente que é um inversor trifásico de 380 a 480 VAC, certo? Nós temos então 11 modelos diferentes, 6 dimensões, ou então que nós chamamos de quadro, ou carcaça, ou frame, enfim, podem ser o A, B, C, D e F. Então, sempre que nós falarmos de carcaça, de quadro, tamanho de inversores do tipo A, nós estamos falando nesta dimensão aqui. Quando eu falo de F, então é este tamanho aqui, indiferente se é trifásico, monofásico ou enfim, certo? Adiante, então, nós temos aqui o 2T, que é o de 200 a 240 trifásico, certo? Mais uma vez aqui no código, nós já temos essa informação de tensão de alimentação. Também temos aí 11 modalidades e 7 dimensões. Outra novidade também é que é o 2S, que é o monofásico de 200 a 240 VAC, certo? Aqui nós temos 11 modalidades, 7 dimensões, certo? Nós então tivemos aí uma redução, certo? Nós tivemos uma redução de algumas potências que, para quem conhece aí o Sinus M, sabe que nós tínhamos mais 2 modelos aqui abaixo que eram atendidos pelo Sinus M, mas que com o Sinus J não serão mais atendidos. Isso é uma estratégia que a Santerno adotou recentemente, então, por alguns motivos de tecnologia, de foco de mercado, nós não vamos estar mais atendendo, certo? Mas nós temos aí ainda assim um inversor repleto de novas tecnologias, novas soluções que a gente vai abordar ao longo desta apresentação. Entrando então agora um pouco nas características técnicas do inversor, nós temos aí diversos recursos versáteis para uma ampla ampliação, ou melhor, uma ampla variedade de soluções, né? Que também tem sido um foco da Santerno ao longo dos tempos, principalmente com o Sinus J, que é poder atender então uma gama de soluções, de clientes, de potenciais aí muito maior ainda. Então, eu gosto muito do slogan que nós trazemos aí em relação a aplicações, que é mínimo espaço e máxima eficiência. Então, nós não perdemos nenhum tipo de solução que já vinha do Sinus M, muito pelo contrário, nós aprimoramos algumas soluções, melhoramos elas e ainda trouxemos novas soluções, como por exemplo, as carcaças, os quadros de tamanho A, B e C, elas são montáveis totalmente em trilho DIN, podendo então facilitar a montagem, aumentando a velocidade de montagem, melhorando o fato da manutenção, porque podem ser feitas trocas de inversores mais rápido. Então tudo isso é uma redução de custos para você aí que monta painéis e tem um custo HH, para você aí que faz manutenção e precisa fazer uma troca de inversores mais rápida. Porém, aí para quem ainda opta pelo parafuso, ainda terá uma possibilidade de fixação através de parafuso.
Outra solução que impacta diretamente no custo do final do projeto, nós também temos a instalação lado a lado nos tamanhos A, B e C, certo? Isso mais uma vez aí impacta diretamente no resultado de custos no final do projeto. Por exemplo, fabricantes de máquinas podem reduzir o espaço do painel. Para quem monta painel, às vezes tem lá o seu painel com 10, 20, 30 ou mais inversores, sabe que tem um custo, quando o componente ele é muito grande, você vai ter um custo maior ainda de módulos de painel, ou então quando tem o barramento, se aumenta o número de módulos, aumenta então o número de barramentos, isso que também tem um impacto no custo final do projeto e também dos materiais. Então a instalação lado a lado veio aí para somar com a solução do Sinus J. E lá atrás também eu comentei de forma bem rápida sobre a redução de tamanho que nós tivemos no Sinus J. Além então da montagem em trilhodinho, nós também tivemos a instalação lado a lado e nós tivemos uma redução de tamanhos e peso significativa. Então, além de ajudar quem monta painel, quem fabrica máquinas, nós ainda estamos ajudando aí em relação ao peso e volume na hora de revender o produto, na hora de enviar então o produto, na hora de cotação de frete, enfim, uma série de vantagens com o Sinus J. Para trazer para vocês então um pouco mais de números, né, e não só falar, nós temos aqui uma comparação que eu fiz, ó. Aqui tem o Sinus M, que é a maior carcaça dele, né, que é a 030 4T BA2K2, e aqui então a mesma solução em relação ao Sinus J. Vamos falar aqui então de dimensões. Nós temos aqui 260 410 por 208 milímetros, enquanto aqui então no Sinus J nós temos 220 345 por 187 milímetros. Então uma redução de tamanho bem considerável. Em relação ao peso, a mesma coisa, nós tivemos quase que uma redução pela metade do peso. Então, aonde eu quero chegar com isso? Vamos lá. Com o Sinus J, nós temos, ou melhor, com o Sinus M, nós temos aí 0,022 metros cúbicos para somente inversor, somente e 13 quilos. Aqui então, no Sinus J, nós temos 0,014 metros cúbicos e 7,98 quilos. Então aí, nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, do Sinus M para o Sinus J, nós tivemos uma redução no volume de 36% de redução no volume e 38% no peso. Então, volume e peso impacta diretamente aonde? No peso do seu painel, na hora do envio, na hora do transporte, na hora da instalação, no peso da máquina, porque muitas vezes a máquina, além do custo de projeto, da montagem, muitas vezes também tem o custo do peso, de envio, enfim, facilidade de transporte, e também para quem faz a distribuição dos materiais santernos. Então, a questão do transporte, do envio e tudo mais também tem uma redução de custos aí, viu? Então, de modo geral aqui, eu trouxe então a diferença. A redução, ela teve um grande impacto nos tamanhos D, E, F e G. Então, são estes quatro quadros, frames ou carcaças que tiveram uma redução bem significativa de peso e volume, como nós podemos ver aqui o percentual que eu trouxe para nós, certo? Então, saindo então um pouco sobre essas características de tamanho, espaço, volume, peso, enfim, vamos entrar agora um pouco mais tecnicamente no inversor. Vamos falar um pouco sobre as características, as novidades que nós temos com o Sinus J. Vamos lá. Começando pelo display dele, então, nós temos aí 7 segmentos com 4 dígitos, 6 teclas e um potenciômetro, né? Nós temos aí, além das 6 teclas de navegação, para navegar entre os parâmetros, nós temos um potenciômetro já incorporado na face, no display do inversor, o que também é uma novidade quando comparado ao Sinus M, certo? Qual que é uma vantagem disso, né? Além de nós variarmos a frequência, a velocidade do motor através de comunicação via rede, nós agora também temos a possibilidade de variar via display, mantivemos o via rede, nós temos o via I/O analógico, através de digital, via comunicação binária,
certo? Via código binário. Nós também temos agora, mantivemos então o potenciômetro, certo? Adiante aqui também uma novidade, nós temos aí uma porta com comunicação através de RJ45, nós temos a comunicação RS485, que tem o protocolo Modbus RTU. Então agora você tem somente uma porta aqui com um RJ45 que você pode, além de estar programando o seu inversor através do Remote Drive, nós também temos a possibilidade aí de você estar colocando um display na porta do painel com cabos de 3 e 5 metros através desta porta aqui. Também algumas novidades nos I/Os do inversor. Nós temos aí 5 entradas digitais configuráveis, entradas analógicas para leitura de tensão e corrente. Nós temos aí saída relé configurável, nós temos saídas relé NA, mantivemos então a comunicação RS485 via 2 fios aqui nos I/Os, uma fonte interna 24 VCC para fazer algumas lógicas de comando via botão e um comum GND para estar fazendo a equalização com alguma fonte externa no painel ou afim, certo? Então, falando um pouco sobre essa questão de entrada digital configurável, o que é isso, né? Mais para frente eu vou ter um exemplo prático disso, mas é o que? Você pode criar lógicas com as entradas de acionamentos, né? E a mesma coisa acontece com a saída a relé configurável. Por exemplo, o inversor chegou a 50 Hz, você quer que acione uma saída relé. O inversor entrou em falha, perdeu a comunicação, você quer que ele acione uma saída relé. Então, isso é uma solução que faltava no Sinus M, que nós trouxemos aí então no Sinus J. Por exemplo, o inversor, ele superaqueceu, ou então ele passou de temperatura X estipulada, e eu quero receber um sinal através desse relé configurável. É possível agora então com o Sinus J. Adiante aqui, nós também temos uma solução de dupla classificação ND e HD. Então, só explicando um pouco sobre o que é essa questão de ND ou HD. ND, então, é o Normal Dutch, são soluções normais, aplicações leves, vamos dizer assim, como é o caso de uma bomba d'água, um ventilador. São soluções onde você não tem uma rampa de aceleração tão curta, uma rampa de aceleração tão baixa, ou então você não precisa de frenagens bruscas ou acelerações rápidas. Enquanto que o HD, o Heavy Duty, são aplicações pesadas. De que forma? Onde você precisa de uma aceleração rápida, uma desaceleração mais rápida ainda, retomadas de aceleração, frenagens bruscas do motor elétrico, enfim. São, por exemplo, esteiras transportadoras, noias, ou então roscas sem fim que transportam algum material pesado. São aplicações desse tipo, então, que são as de HD, Heavy Duty. Então, o Sinus J, qual que é a novidade que ele nos traz? Nós temos aí uma aplicação de HD, onde ele aguenta por 1 minuto até 150% da nominal do inversor, certo? Enquanto que no ND ele aguenta por 1 minuto até 120% da nominal do inversor. Adiante aqui nós também temos uma outra solução incorporada, integrada ao Sinus J 4T. Então todos os inversores 4T da família Sinus J já tem de forma integrada de fábrica o filtro EMC. O que é então esse filtro EMC? Por exemplo, todo componente eletrônico que ele trabalha com modulação de frequência, que o inversor nada mais é do que isso, né? Um modulador de frequência, de sinais, enfim, ele gera um ruído. Componentes desse tipo ele geram um ruído eletromagnético através de ondas, né? Então, vamos pegar um painel aí que tem 5, 10, 30 inversores. Pensem no quanto de ruído eletromagnético ele gera dentro do painel. Agora, imagine que nesse mesmo painel, bem comum ter lá um switch de comunicação, onde está toda a sua rede, toda a sua planta, onde tem ainda o seu CLP que está comandando tudo isso. Componentes como switch, CLPs ou qualquer tipo de componente eletrônico que comunica via rádio, ele é mais sensível a esse tipo de ruído. Ele tem interferência bem drástica nesse tipo de ruído. Então a Santerna, pensando nisso, ela trouxe uma solução que é o filtro EMC já integrado.
Para os demais inversores, então, para os demais modelos como a 2S, 2T, enfim, ele continua sendo como um acessório e pode ser adquirido à parte, certo? Saindo agora um pouco então sobre as características de hardware, vamos falar um pouco sobre o software, melhorias aí que nós tivemos em relação ao software dos inversores Sinus J. Começando então pelo controle vetorial sensorless, né? O controle vetorial não é nenhuma novidade, é uma coisa aí que a Santerno já tem há anos, outros modelos já tem há bastante tempo, né? No mercado não é nenhuma novidade, mas por que eu trouxe esse slide? Porque eu quis falar um pouco sobre isso, é o seguinte, explicando então, o inversor ele pode ser controlado de diversas formas, né? Ou melhor, ele controla o motor de diversas formas. Uma delas é quando o inversor ele tem a retroalimentação através de um encoder ou um resolver, que é esse caso que eu trouxe aqui embaixo para nós, né? Nós temos aqui um sensor de velocidade que lê a posição e a velocidade do eixo e ele retroalimenta, ele passa essa informação para o inversor. Mas nesse caso de controle vetorial sensorless, por uma questão de redução de custos, já que esse tipo de sensores eles costumam ser bem caros, a aquisição deles costuma ser um pouco mais demorada, a configuração, a manutenção, a programação dele. Pensando então sobre questão de facilidade, de velocidade de processo, a redução de custos, nós temos aí o controle vetorial por sensorless, que é o que? É a alimentação, o inversor e o motor. E como então que o inversor ele sabe informar para o operador, para o manutentor, enfim, a velocidade do motor e a posição do eixo? Através de uma série de cálculos matemáticos. Então, o Sinus J ele teve melhorias nesses cálculos aritméticos, matemáticos, enfim. Então, a precisão que o Sinus J ele nos passa em relação à velocidade e em relação à posição do eixo são muito maiores, são muito melhores. Então, para quem trabalha aí como fabricante de máquinas, precisa de precisão, precisa de um controle mais preciso e eficiente, o controle vetorial por sensorless do Sinus J recebeu grandes melhorias aí de software. Então, qual que é o foco disso? Melhoria na velocidade, na posição, na precisão, mais torque com menos corrente, certo? Outra melhoria que nós tivemos é em relação à reestruturação, à reorganização dos grupos de parâmetros do Sinus J, onde, por exemplo, nós tivemos aqui, todos eles agora estão divididos por pastas, vamos chamar assim, né? Então, todos os parâmetros de drive, eles estão dentro aqui de DR. Então, quando você estiver navegando lá no display do inversor, você vai passar por DR, BA, AD, nesta ordem aqui, certo? Então, por exemplo, Rafael, eu quero programar a comunicação do inversor. Eu vou aqui então até o parâmetro CM, aperto Enter e dentro de CM eu vou ter todos os parâmetros voltados à comunicação. Rafael, eu quero os parâmetros falando sobre avançado, certo? Aceleração, desaceleração, limite de frequência. Então você vem aqui até o AD, que aqui dentro então terão todos os parâmetros que são mais avançados. O mesmo aqui então se aplica para aplicação, proteção, comunicação e afins. Falando um pouco então sobre esse módulo aqui, que é o motor 2, nós temos aí a parametrização de um segundo motor. Nós temos lá a nossa entrada digital P3, que quando nós então ativamos esse motor 3, quando nós habilitamos a possibilidade de um motor 3, nós então injetamos 24 volts aqui no P3 e ele vai assumir, o inversor então ele vai assumir os parâmetros relacionados ao motor 1, onde, por exemplo, o motor 1 ele pode ser de uma potência diferente do motor 2. Então, o inversor ele aciona um motor por vez, certo? E onde que, por exemplo, no motor 1 ele vai assumir os parâmetros, aqui nesse caso de um motor de 7.5 kW, e quando eu tiro a alimentação do P3, ele vai acionar a contatora 2 e desacionar a contatora 1, né, porque é um motor por vez, e vai assumir os parâmetros relacionados ao motor 2, que aqui é um motor de 3.7 kW. Por exemplo, o meu motor 1, eu posso ter uma rampa de aceleração de 10 segundos para acelerar e 5 segundos para desacelerar.
e, por exemplo, eu quero que ele chegue no máximo até 50 Hz. E o meu motor 2 não, eu quero que ele acelere em 2 segundos e desacelere em 1 segundo. E eu quero que ele gire anti-horário, certo? Então, são possibilidades aí de você estar controlando 2 motores com acionamentos diferentes, com uma solução diferente, cada um deles um por vez, certo? Outra solução também que nós temos de melhoria são aplicações de regeneração, aplicações onde acontece a regeneração CC no inversor, que nós chamamos aqui de prensa, né? Porque é onde acontece isso de uma forma mais frequente, mas também acontece em elevadores, em máquinas centrífugas, enfim. O que é uma regeneração, né? Quando que ela acontece? Por exemplo, vamos pegar um caso bem comum aí, que são aqueles elevadores de carga da indústria, que são muito comuns aí em construções, na área civil. Quando o inversor ele está girando o motor para subir aquele elevador, porque o elevador ele vai então subindo de forma gradativa, o inversor, a aplicação normal, ele puxa lá a corrente, a correia, enfim, e o elevador então ele vai subindo. Porém, quando esse elevador ele tem que descer, a força que o motor tem que fazer, que o inversor faz, é diferente, porque a gravidade já está puxando aquele elevador. Então, o trabalho que o inversor ele faz é puxar para cima, porém de uma forma mais fraca, fazendo com que o elevador ele desça de uma forma mais suave. O elevador ele tem que descer, porém ele não pode despencar. E quando a gravidade puxa para baixo essa carga, esse elevador, ele gera uma força de regeneração de tensão CC para o inversor. Então, nós temos aí novos parâmetros, nós temos parâmetros mais finos para poder trabalhar com soluções onde acontece esse tipo de regeneração em aplicações desse tipo. E lá atrás, quando eu falei sobre I/Os configuráveis, são, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma temporização que pode ser utilizada em alguns casos bem específicos, onde acionei uma entrada do meu inversor, certo? Uma entrada digital. E aí eu configurei para que o inversor ele conte 5 segundos até executar a ação que está configurada para aquela entrada. E o mesmo, então, acontece para uma saída digital, tanto entrada quanto saída. Isso aqui são aplicações bem esporádicas e bem pontuais que nós podemos estar fazendo. Outra solução bem importante aí, que é uma automação segura, que salva vidas, é o Fire Mode. Para você aí que trabalha com PPCI, com combate, com alarme de incêndio, enfim, bomba jockey e soluções como essa, nós temos aí no Sinus J o Fire Mode, que é o que? Vamos pegar um caso real de incêndio. Vamos imaginar que um prédio comercial, uma indústria pegou fogo. O que acontece com a energia, com o ambiente quando pega fogo? Acontece aí a solução da rede elétrica, acontecem curtos-circuitos, acontece um aumento gigantesco na temperatura. E esse Fire Mode, quando ele é acionado, então nós configuramos para que o inversor ele entre em Fire Mode quando é acionado uma entrada digital do inversor. E aí o que acontece? Aquele inversor ele vai começar a rodar o motor, vai começar a rodar a nossa bomba jockey, por exemplo, que pressuriza a rede de hidrantes, a rede de sprinklers, a rede que combate o incêndio. Ele vai acionar aquele motor e ele não vai parar em hipótese alguma, a não ser que eu desligue a energia ou que o inversor ele literalmente pulverize, ele termine. Então, o que acontece? Quando acontece um incêndio, inversores normais eles podem entrar em falha por variação na rede de alimentação, eles podem entrar em falha por um aumento de temperatura, mas o Sinus J da Santerno, quando ele entra em Fire Mode, ele vai ignorar questões do ambiente, questões da rede, vai ignorar se o motor ficou mais pesado, se o motor travou, ele vai continuar tentando girar aquele motor até que realmente aconteça um caso extremo do inversor queimar no meio do incêndio, né? Então, é uma solução que salva vidas, é uma solução que realmente o inversor ele vai dar sua vida aí para garantir que a rede de hidrante, que a rede de sprinklers esteja funcionando, certo? Saindo agora então um pouco sobre essa questão de hardware, de software, de características técnicas, vamos falar então um pouco sobre a manutenção 5.0 e como o Sinus J pode nos
auxiliar nessa nova manutenção, nessa nova era da automação na manutenção, certo? Eu trouxe aqui então para nós a linha do tempo da manutenção, onde nós começamos aqui pela manutenção corretiva, que é o que? A máquina estragou, eu vou lá e arrumo. Na sequência nós temos a manutenção preventiva, que todo ano, todo dezembro eu paro minha linha e troco o rolamento, troco o sensor, troco o disjuntor, enfim, lubrifico o motor. Só que o que acontece? Muitas vezes, isso é a manutenção preventiva, é aquilo que a gente faz no nosso carro. Muitas vezes, nós temos lá o óleo do motor, onde eu rodo 5.000 km, 10.000 km, 15.000, enfim. Só que quando eu chego na quilometragem, eu troco o óleo. Não importa se o óleo ainda está claro, se o óleo ainda está bom, eu troco para garantir que não vai dar problema. Só que muitas vezes, na indústria, quando eu troco um componente, nem sempre aquele componente está perto da sua vida útil, perto do seu fim. Às vezes ele duraria mais um ano, mais 6 meses, mais 4 meses. E isso às vezes eu estou rasgando o dinheiro da empresa, que eu poderia estar investindo em outro lugar. Então, de que forma eu posso melhorar, sair da minha preventiva e ir para a preditiva, que é aquela manutenção onde que vamos pegar carros mais novos aí, onde carros mais novos eles já informam, ó, o óleo do motor está começando a ficar escuro, ó, o óleo do motor está começando a ficar baixo, ou então ó, o óleo do motor está começando a ficar mais viscoso. Então, na automação, na indústria, nós já temos aí soluções de componentes que nos informam a respeito da sua vida útil. E saindo então sobre a questão preditiva, nós ainda temos a manutenção detectiva, que são o quê? Você fazer aquela detecção de anomalias que acontecem. Por exemplo, instalei lá o meu painel elétrico, depois de alguns meses ou anos ele começou a vibrar o painel. Então eu tenho que ver o que está acontecendo, que aquele painel então está vibrando. Isso é a manutenção detectiva. E muitas vezes a gente acha que isso aqui são coisas que são novidade no mercado, que são recentes, que são, começou a se falar em preditiva agora em 2015, 2010. Só que não, ó, eu trouxe aqui para nós alguns dados, por exemplo, a manutenção corretiva, nós não temos informações de quando que ela começou, mas se acredita que ela começou junto com a primeira máquina no mundo, onde que a máquina estragou, eu vou lá e arrumo. Porém, aqui, ó, preventiva, nós começamos a falar sobre ela em 1950, de forma aproximada. A preditiva, década de 60 e 70. Manutenção detectiva na década de 90. Então não são coisas tão novas assim, não são coisas que são tão novidade para nós não estarmos ainda pensando, falando e já automatizando a nossa máquina, a nossa linha em relação a esse tipo de manutenção. E de que forma a Santerno ela auxilia a sua manutenção, a sua engenharia, a sua fábrica com esses dois tipos de manutenção aqui, que é a preditiva e a detectiva. Nós auxiliamos vocês com o nosso Sinus J. Através do que? Através do gerenciamento, então, da vida útil do nosso equipamento, onde o próprio inversor, ele faz o gerenciamento, ele faz a comparação da vida útil dele, onde, por exemplo, é bastante comum acontecer dos ventiladores do inversor estragar. Por quê? Porque eles estão o tempo inteiro rodando, são componentes que não param de rodar para poder garantir aí a ventilação, o resfriamento do inversor. São dispositivos então que costumam dar falha antes de mais nada. Agora imagine se você tem lá o seu inversor e estraga o ventilador e você não vê, porque aconteceu em um momento que você está cheio de tarefas, atarefado com outras coisas, e o inversor ele sobreaquece e queima. Não com sinus J, porque aqui ó, quando ele chega em 90% da sua vida útil, o inversor ele vai gerar um alarme no display e vai te informar, ó, tá quase na hora de fazer a troca do seu ventilador. Vamos se programar, vamos se organizar para fazer isso antes que ele danifique totalmente e você perca o seu inversor, certo? Ou então, digamos que ele queimou de um dia para o outro, ele também vai te informar, o inversor ele vai entrar em falha e vai te informar que você está operando sem um ventilador no inversor. E além então de gerenciar a vida útil do equipamento, nós também pensamos em uma manutenção fácil. De que forma? Na substituição em 3 passos nós substituímos os ventiladores. Nós então desconectamos, nós retiramos e fazemos ainda a inspeção visual aí
do dissipador de calor ou então uma limpeza geral nos nossos inversores, certo? Então, além de gerenciar a vida útil, nós também temos a fácil manutenção nos nossos inversores. Saindo então um pouco sobre essa questão de gerenciamento do inversor, do hardware do inversor, nós também temos o gerenciamento, monitoramento em tempo real de alguns dados de software que o inversor ele detecta e coleta e traz para nós, como por exemplo, sobrecarga, subcarga, comando perdido, comunicação perdida, troca de ventilador, aviso de ventilador, pré-alarme e superaquecimento. Então aqui nós temos alguns dos vários tipos de parâmetros que o SINOJ ele monitora de forma contínua com o intuito aí de garantir o funcionamento, a longevidade do seu produto, certo? Gente, nós estamos agora chegando ao final já da nossa explanação, da nossa conversa. Eu tentei ser o mais rápido possível, tentei passar um pouco sobre em cada ponto onde nós tivemos melhorias, novidades, mudanças, porém falta ainda bastante coisa, tem muita coisa para falar, então eu imagino que cada um tem aí a sua aplicação, tem a sua máquina, tenha lá a sua montagem de painel, e se caso vocês tenham ficado com dúvidas a respeito do SINOJ, a respeito da Santerno, ou a respeito de algum outro produto que você tenha aí da Santerno, ou que você esteja querendo adquirir da Santerno, enfim, nós temos aqui todos os dados de suporte técnico, de telefone e dados comerciais aí para você estar tentando agendar com nós uma visita técnica, para você estar agendando aí uma conversa comigo, com algum colega meu, enfim. Então, nós da Santerno ficamos à sua disposição para eventuais dúvidas, sejam elas técnicas ou comerciais. Qualquer dúvida, por favor, não hesite aí em nos estar contatando. E, tendo dito isso, encerro aqui então a apresentação. Até uma próxima!